Muito bem, estamos de volta ao estúdio. Tomás Vieira Mário, muito boa noite e bem-vindo a mais um espaço de análise dos temas que marcaram a semana. O primeiro assunto que escolheu Tomás é o contexto de celebração dos 45 anos da independência, em época de pandemia, sem a atual festa que nos habituou este dia nos anos passados. Como é que se pode avaliar este dia, as principais mensagens que saíram alusivas ao 45º aniversário? Boa noite, Tiwa. Na verdade, comemoramos ontem mesmo 45 anos da independência de Moçambique. 45 anos é uma vida. Até há pouco tempo, a nossa esperança de vida moçambicana era de 40 anos. Portanto, 40 anos era o tempo de vida que Moçambique não podia esperar viver. Se for por aí, portanto, vivemos um tempo bastante longo, relativamente, e, portanto, era de esperar, com efeito, que esta data fosse celebrada com um pouco mais de pompa, com um pouco mais de circunstância. Infelizmente, foi uma celebração, penso eu, algo cinzenta, algo contida para aquilo que a data muito bem merecia. Compreende-se, naturalmente, que o estado de emergência limita manifestações, limita a concentração de pessoas. De qualquer modo, sentimos um pouco a falta de um programa mais arrojado de celebração destes anos da nossa independência, porque é um período realmente que merecia, do meu ponto de vista, um pouco mais de espaço, um pouco mais de proeminência política, social e cultural, para que todos nós nos apercebêssemos de novo o percurso que o país levou de independência. Foram anos muito difíceis, já se sabe, mas também foram anos de muita esperança, muita expectativa e muita fé no futuro, que, como se pode ver, concretizou-se muito pouco. Mesmo assim, é importante que se assinale que o país manteve-se independente, apesar de todas as vicissitudes, o país manteve-se firme, mas também tivemos grandes obstáculos, grandes dificuldades de percurso. Penso que era a oportunidade de a nação se ter sentado, passa a expressão, com alguma calma e ver a sua história, e se rever, e se espelhar, e refletir profundamente sobre o seu percurso, os seus erros, os seus sucessos e os desafios do futuro, que são bastante preocupantes. E falando em desafios, o Presidente da República voltou a fazer o ponto de situação e desafios em relação à paz e estabilidade. Exatamente. Tem sido, aliás, a marca dos eventos e datas oficiais. Exatamente. De facto, este ponto de paz e guerra e paz é sempre a expressão que marcou o nosso país desde a independência. Há um dado simbólico que me parece muito importante. Penso que é o único país africano que, num espaço de 30 anos, perdeu 2 presidentes em situações trágicas. E isso marca um pouco o nosso percurso, marca um pouco a nossa história. Temos vivido de emergência em emergência, ainda que não declarada. Conflitos militares, ciclones, desastres. Então é uma história de muita forte experiência que eu acho que, no outro contexto, devemos ter tido espaço de refletir sobre ele e verificar o que é que nós fizemos nesses anos de nossa independência. Fez-se o que se fez e o que se fez foi bem feito. Houve discursos que me pareceram bastante bem alinhados ao contexto. O chefe do Estado, na Praça da Independência, deu o relato do quadro da nação, o conflito no norte, o terrorismo no norte, em Cabo Delgado, o conflito no centro de Moçambique, mas deu a ideia de que o processo do DDR vai avançar até junho, se espera que finalize, com 5.000 combatentes da RENAMO a serem reintegrados. Agora, a reintegração destes combatentes tem que ser uma reintegração não só social, como também política. Eu acho que esta é a questão central, como é que politicamente
se recebe este processo, porque ele é um processo político, não é só um processo físico. Tem uma base política que originou o conflito. Então, é uma passagem de 45 anos cinzenta, marcada por estado do espírito da população. A população não está numa fase, digamos, tão alegre assim. E compreende-se por quê? Por causa de diferentes travessias difíceis nos últimos anos, não só da guerra, mas também o custo de vida, os debates sobre dívida externa insustentável. E, portanto, foi uma comemoração contida. Não era aquela que nós merecíamos para assinalar estes anos todos da nossa independência. Esperamos que os próximos 5 anos resolvam a crise e façamos 50 anos plenamente em festa e nos sintamos orgulhosos do país que é o nosso e possamos festejar em pleno o 50 anos da nossa independência. Outro tema que marcou, sem dúvidas, a atualidade nesta semana de celebração da independência foi a decisão do Tribunal Superior de Recurso de Maputo, que inocentou Rufino Lucuco no caso Josina Machel. Rufino Lucuco era acusado de diversos crimes. A questão que lhe coloco, Tomás, é que esta decisão para si foi surpreendente? É um caso carregado de muita emoção. Há muita emoção em torno deste caso, não só pela natureza da sua consequência, que tirou à vista a Josina Machel, mas também pelo contexto de violência baseada no género. Então tem uma carga emocional muito forte e a sentença apareceu como que um balde de água fria. Não estou a analisar se ela é ou não é correta. Estou analisando do ponto de vista emocional da sentença. De qualquer modo, o Tribunal de Recurso evoca um princípio mãe em direito penal. No caso de dúvida, inocenta-se o suspeito. E é esse o princípio que o Tribunal considerou, que não havia certeza sobre se naquele que é o caso mais sério, que é a vista da Josina Machel, se ela foi assim devido à pancada do acusado ou do outro instrumento, já que diz que foi por um instrumento perfurante, o que não seria possível com uma pancada ou com um soco, entre outros elementos. É uma sentença de mais de 30 páginas. Infelizmente, a imprensa só está a citar alguns excertos. É uma sentença muito longa, que discute doutrina, discute direito e, portanto, vai criar, me parece, um precedente muito importante. Repito que há muita emoção em torno do processo e compreendo porquê. Também pela qualidade da vítima, não nos esqueçamos disso, quem é a Josina Machel. Portanto, todos esses elementos acabam por influenciar a nossa análise do processo. De qualquer modo, está aí a sentença e pode, desejando a família Machel, recorrer, mas, como se sabe, agora só pode recorrer do direito e não dos factos elencados. É um processo, nesse aspecto, complexo, em termos de doutrina. Não há um acordo claro sobre se pode, de facto, distinguir, num processo, factos do direito. Porque, quando falamos do direito, quer dizer que o juiz, quando julga, está a ver factos e os subsume a um direito, a uma norma jurídica. Neste caso, portanto, podem recorrer apenas do direito aplicável, não dos factos alegados. Então, é algo complexo, doutrinário. Veremos se vai ser essa a decisão da família Machel, de recorrer ao tribunal. Mas, do ponto de vista emotivo, do ponto de vista de carga simbólica, a sentença como que caiu com um balde de água fria na sociedade, sobretudo nas organizações sociais de direitos humanos, de gênero, que entendem que foi uma sentença de negar a justiça e não deu um exemplo de como é que se pode punir atos de violência baseada no gênero. Então, é uma questão complexa. Veremos como é que ela vai agora suceder-se em sede de recurso, se for essa decisão da família Machel, mas, de qualquer modo, é complexo o seu recurso, porque, repito, não há, assim, um grande consenso na doutrina sobre a separação entre factos e direito, que é o caso que pode agora ocorrer de recurso extraordinário
do direito, não dos factos. A terminar, Tomás, não se pode falar de atualidade sem falar da pandemia da Covid-19. Hoje ultrapassamos a barreira dos 800 casos, estamos com 816 casos. Houve mais uma vítima, não diretamente por Covid-19. Que avaliação se pode fazer destas últimas semanas? E tendo em conta que esperamos o pronunciamento do Presidente da República a qualquer momento sobre o estado de emergência. Eu penso que, na verdade, não devíamos ficar muito alarmados, porque era de esperar que estes números chegassem onde chegaram. É o curso normal, provavelmente mais rápido do que se esperava. Agora, eu acho que o que deve haver é um discurso de quais são as alternativas. Há experiência, por exemplo, de Angola e Cabo Verde, que tem isolamento social institucional, ou seja, há lugares, há hospitais que são preparados para as pessoas ficarem isoladas, porque a quarentena doméstica pode não ser eficiente do ponto de vista de que as pessoas em casa até por não ter condições de ficar isoladas. Uma casa pequena, não tem muito espaço, nem há condições para tal. Então, há soluções em que se faz isolamento social institucional, em que o governo prepara espaços próprios para isolar as pessoas infectadas ou afetadas. Aliás, o Ministério disse essa semana que o número de menores de 5 anos de idade com Covid-19 está a aumentar. A questão que se coloca é como uma criança de 12 a 13 anos fica em isolamento sem o cuidado dos pais, sem expor a família. Aí está. Portanto, é uma pessoa dependente 100%, não há como isolá-la, não há como pensar que ela será autónoma, mas, além dela, as pessoas idosas que não têm condições de viver sozinhas. Então, há aí perplexidades que só o governo pode ter uma solução. Se o governo não pode ter cesta básica para garantir que os que não têm de comer fiquem em casa, terá que ter uma outra alternativa, porque apelar como está fazendo, parece que não está dando nenhum efeito. Aliás, queria fazer uma nota que diz o seguinte, há uma reclamação de que, por vezes, até parece haver atitudes discriminatórias. Vimos os espetáculos ontem nas televisões, alguns espetáculos com muita gente no palco, oficiais, não é? Portanto, esse tipo de situações criam descrença no sistema e as pessoas sentem discriminadas porque não podem ir ao enterro do familiar, mas vê espetáculos musicais onde há muita gente no palco numerada. Então, acho que aí, uma vez mais, repito o que disse noutra altura, é preciso que se partilhe a culpa. Ou seja, não se pode apenas incidir sobre o cidadão, porque o cidadão, de facto, há áreas em que ele não é capaz de ficar em casa porque não tem comida em casa. Então aí, por mais que insistamos, fique em casa, não podemos fingir que não há problemas. Há problemas de ficar em casa. Portanto, penso que esse discurso de insistir em ficar em casa, por vezes, parece um pouco fora de propósito, não é? Porque a gente sabe que as pessoas não vão ficar em casa porque não tem como ficar em casa se não tem comida suficiente para não ir à rua. Então, é um dilema que o Estado tem que enfrentar e o Governo, nas condições que nós temos, se calhar é preciso encontrar outras formas, como, por exemplo, isolamento institucional, em que há de haver casas, hospitais ou mesmo, albergues onde se ficam pessoas isoladas, mas com o apoio do Governo. Muito obrigado, Tomás. Obrigado, Boa semana. Bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado. E para trás, o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário.